Aleluia. Obrigado ao louvor. Só o teclado. Vou pedir que fique. Edgar agora está numa cadeira confortável. Oh, glória. Obrigado. Irmãos, como de costume, o primeiro domingo do mês, nós celebramos a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia. E esse é um dos sacramentos, ou como chamamos, ordenanças deixada pelo Senhor. E eu queria falar um pouco essa noite sobre a Santa Ceia. Amém? Nós acreditamos que o Senhor Jesus, Ele deixou e estabeleceu dois sacramentos ou duas ordenanças. A primeira é o batismo nas águas. Ele diz lá em Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 15, ele diz para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então ele mostra que aqueles que creem devem ser batizados. Em Mateus, no capítulo 28, ele diz: toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-lhes a obedecer tudo que vos tenho dito, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei convosco para sempre, até a consumação dos séculos. Amém. E ele também deixou a Santa Ceia, e é sobre ela que iremos nos deter essa noite. Ele disse: sempre que vocês beberem deste cálice, e a gente vai entrar lá. Então, para nós, os protestantes ou evangélicos, nós observamos essas duas ordenanças, ou esses dois sacramentos. Aqueles que vieram, muitos de nós se converteram, eram católicos e se tornaram evangélicos. Então, o católico romano, ele tem 7 sacramentos. Eles observam 7 sacramentos: o batismo, a crisma, a extrema-unção, o celibato, o matrimônio. E eles acreditam que por meio da administração dos sacramentos vem a salvação. Nós acreditamos que o sacramento, ele não salva. O batismo, ele não salva. A ceia do Senhor, ela não salva. Mas os salvos se batizam e participam da ceia. Amém? Então, eu queria falar um pouco sobre a ceia do Senhor. E nós iremos ler alguns textos. Mas eu queria começar dizendo que, por tradição, nós celebramos no primeiro domingo do mês. Mas quando estudamos a história da igreja, a gente observa algumas particularidades. A domingo. Todo domingo, eles participavam da ceia do Senhor. Os primeiros cristãos também chamavam essa celebração de ágape, ou festa do amor. Então, todo domingo eles se reuniam no dia do Senhor. Algumas comunidades, eles viravam a noite do sábado para o domingo, no início do domingo, eles participavam da ceia. E na verdade a ceia deles era um pouco diferente. Tinha o pão e tinha também o vinho, mas era uma refeição. A tradição diz que aqueles que tinham mais recursos levavam mais, e aqueles que tinham pouco recursos, eles aguardavam com muita expectativa o dia do Senhor, porque também era um dia que eles desfrutavam de um banquete. Porque aqueles que tinham muitas posses levavam bastante alimentos, e isso era uma bênção. Amém? Essa prática não se perdurou. A maioria das igrejas cristãs celebra a ceia, ou a comunhão, ou a Eucaristia, dessa forma que fazemos, com o pão e com o vinho. Mas ainda existem algumas comunidades dentro da cristandade que eles realmente têm uma refeição, que é a festa onde a igreja se reúne, cada um traz um prato, eles participam de uma refeição. E também
trazem à memória o corpo e o sangue do Senhor. Amém? Também existem, eu vou entrar no texto bíblico, eu só estou dando uma introdução, algumas diferentes interpretações sobre a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor, né? Para os católicos romanos, eles acreditam na transubstanciação. O que é isso? Eles acreditam que no momento da Eucaristia, a hóstia, ela literalmente se transforma no corpo físico de Jesus. Essa é a doutrina ou dogma da transubstanciação. Existe um outro grupo, e o Martinho Lutero ele acreditava dessa forma, na consubstanciação. Essa doutrina, esse dogma acredita que no momento da ceia, Jesus se faz presente fisicamente ali nos elementos da ceia. Essa é a segunda visão. Existe uma terceira visão, que muitas igrejas protestantes acreditam nela, que é a presença espiritual de Jesus na ceia, no sacramento. E existe uma quarta visão, ou uma quarta interpretação, e é a qual nós acreditamos, e uma boa parte das igrejas evangélicas, é que esse momento é um memorial. É um momento em que trazemos à memória o sacrifício e a morte substitutiva de Cristo. Amém? E também anunciamos a sua volta. Então, para nós, a nossa igreja, o nosso ministério, nós somos dessa linha doutrinária. A ceia do Senhor, ou a comunhão, para nós é um memorial do sacrifício perfeito. Amém? Do sacrifício que nos trouxe a redenção. E eu queria que você abrisse comigo para nós entrarmos agora, propriamente no assunto, no capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Algumas igrejas, enquanto você vai abrindo, elas só permitem que o cristão ele participe desse momento, desse sacramento, se ele for batizado nas águas. Muitas denominações, elas acreditam dessa forma, mas nós não encontramos nenhum texto que dê base para essa obrigatoriedade. É por isso que nós permitimos que aqueles que nasceram de novo, mesmo que seja 1 hora atrás, possa participar da ceia, porque entendemos que esse momento é um momento preparado para os nascidos de novo. Amém? Independente se tenha sido batizado nas águas ou não, porque nós não condicionamos a salvação ao batismo nas águas. Se o batismo nas águas salvasse aquele ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem não teve tempo de ser batizado nas águas. Amém? Mas ele foi salvo. Eu já preguei em UTI, pessoas entubadas, em que nós chegávamos no ouvido daquelas pessoas e pregávamos a salvação para elas. E algumas ainda movem as pálpebras dos olhos, reagem de alguma forma, confirmando que estão crendo naquilo que estão ouvindo. Essas pessoas, algumas não vão ter condições de ser batizadas nas águas. Isso não significa que elas não serão salvas, ou que elas são pagãs. Não, a salvação, irmãos, está bem claro lá no texto de Romanos. Se você crê no teu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessar com a tua boca que Ele é Senhor, serás salvo. Amém? E quem não pode confessar, pastor? Faz algum sinal de que está crendo. Um mudo não vai poder dizer, a não ser que seja curado. Alguém que está entubado numa UTI ali não vai poder confessar, mas ele pode fazer um sinal. Amém? Confirmando de alguma forma a sua crença. Então é por esse motivo que nós permitimos que aqueles que ainda não são batizados nas águas, eles participem da ceia. Porque não há texto bíblico que condicione o participante da ceia do Senhor obrigatoriamente ser batizado nas águas. Amém?
respeitamos as igrejas que por tradição exigem isso, mas a gente acredita que uma vez que você nasceu de novo, você pode participar do corpo e do sangue de Cristo. Afinal de contas, você já faz parte do corpo dele. Amém? Agora, aqueles que creem se batizam. E o batismo nas águas é um testemunho público do que aconteceu no novo nascimento. Quando você desce as águas, você está dizendo que você morreu para os pecados, que você foi sepultado com Cristo, mas que com Cristo você ressuscitou para uma nova vida. Amém? Capítulo 26, a partir do versículo 17, diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, eu quero dar uma pausa aqui. A festa dos pães sem fermentos é a festa da Páscoa. Foi o episódio, no capítulo 10 do livro de Êxodo, em que Deus tira o seu povo do Egito. Deus manda 10 pragas sobre o Egito. O Nilo se transforma em sangue, rãs cobrem todo o Egito, piolhos cobrem todo o Egito, gafanhotos devoram todas as lavouras, granizos caem do céu e matam os animais do campo. E a última e derradeira praga, que foi o filho primogênito de todo o Egito, que foi morto. Deus, ele tem ali o seu povo e ele quer libertar o seu povo. Então ele dá uma instrução a Moisés e a Arão. Eles dizem que em cada casa israelita eles devem separar um cordeiro ou um cabrito de 1 ano. Não pode ter nenhum defeito, nenhuma verruga, nenhuma mancha. E aquela família deve matar aquele cabrito ou cordeiro. Parte do sangue deve ser passado nas laterais da porta, nos umbrais da porta, porque quando o anjo da morte passasse pelo Egito, matando os primeiros filhos dos egípcios e dos animais, as casas dos israelitas que tivessem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, elas seriam poupadas. Então a Páscoa significa passou por cima. O anjo da morte passou por cima e não tocou nas casas que tinham o sangue do cordeiro. E diante dessa última praga, o faraó permite que o povo de Israel saia do Egito. Amém? E Deus estabelece na lei que todos os anos eles deveriam celebrar a festa da Páscoa, ou dos pães sem fermentos, porque Deus ordenou a Moisés e Arão que aquele cordeiro deveria ser comido por completo, e ele deveria ser comido com os pães preparados sem fermento. Então, alguns chamavam de a festa dos pães sem fermentos. E anualmente os judeus celebram essa Páscoa. E a gente vai ver, irmãos, que tudo que acontece no Velho Testamento é uma tipificação ou uma prefiguração do que aconteceria no Novo Testamento ou na Nova Aliança. O cordeiro ali era Cristo. Faraó ali representava Satanás. O Egito simboliza ou representa o mundo. Então Deus tira o seu povo do mundo e leva ao paraíso, ou à terra prometida. Amém? Através de um libertador. Moisés ali era uma prefiguração de Cristo. Ele mesmo havia profetizado que um dia Deus levantaria um profeta como ele. Amém? Então todo o enredo ali de Êxodo, na verdade é uma figura, uma sombra do que aconteceria com Cristo. Deus levantaria um profeta que tiraria o seu povo do domínio de Satanás, que tiraria o seu povo do mundo e levaria, amém, a terra prometida. Amém? Então no dia em que os judeus celebravam essa festa ou essa Páscoa, Jesus era judeu. A salvação vem dos judeus. Então, quando todos estavam se preparando para participar dessa festa, Jesus também se preparou e mandou os seus discípulos prepararem. Veja o que ele diz. No primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparamos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer,
Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Isso foi uma quinta-feira à noite. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: certamente não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que come comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam deles vocês, isto é o meu sangue, diga sangue, da nova aliança, que é derramada em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, quando eu chegar nos céus, eu vou pedir para o Senhor me falar a letra desse hino. Eu tenho uma curiosidade de saber qual era esse hino que eles tinham cantado. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E é no Monte das Oliveiras que ele fica tão aflito que ele sua como gotas de sangue. Eu quero fazer algumas observações aqui, irmãos. E a primeira dela é que Jesus, a partir desse momento, ele estabelece que não guardaríamos mais a Páscoa como os judeus, mas que a partir daquele momento, as comunidades cristãs da primeira igreja ou do primeiro século, eles passaram a todos os domingos celebrar a festa ágape, ou a comunhão, ou a ceia do Senhor, ou a Eucaristia, ou a Santa Ceia. Então, entendemos que a Páscoa era um símbolo ou uma sombra do grande livramento que Deus nos daria de uma vez por todas em seu Filho. Amém? Então Jesus estabelece a ceia como um substituto da Páscoa, porque a Páscoa era de uma aliança anterior, mas ele estabelece agora uma nova aliança no seu sangue. Sabe, irmãos, no Rema nós temos uma matéria chamada aliança de sangue. E essa foi uma das melhores matérias para mim. E lá nós estudamos as alianças que Deus fez com os homens ao longo de todo o Velho Testamento. Na verdade, não existe nenhuma civilização antiga que não tenha praticado a aliança de sangue. Muitas das coisas que fazemos hoje, por exemplo, o aperto de mão, isso vem de acordos, de alianças de sangue que eram feitas. A palavra aliança, lá no hebraico, significa cortar uma aliança. Porque quando eles faziam uma aliança, por exemplo, tem tribos africanas que a tribo mais poderosa, às vezes é vizinha de uma tribo mais fraca, aquela tribo mais fraca decide entrar ou cortar uma aliança com a tribo mais forte. Então os líderes daquelas tribos trocam presentes, eles firmam ali um acordo ou uma aliança. Eles cortam parte do corpo, unem os sangues, e eles fazem ali uma aliança de sangue. Eles tornam-se irmãos de sangue. Então todos os povos antigos, eles praticam a aliança de sangue. E muitos praticam até hoje. Então quando apertamos as mãos, isso vem lá de trás, dos acordos que eram firmados, das alianças que eram firmadas. Amém? Deus, ele faz aliança com os homens. Deus, ele fez uma aliança com Adão. Quando Deus sacrifica aquele cordeiro e faz peles para cobrir a nudez de Adão e Eva, Deus estava estabelecendo ali uma aliança com Adão. Quando Noé desce da arca,
Ele pega alguns animais puros, sacrifica a Deus e Deus faz ali uma aliança com Noé. E ele ainda diz: colocarei um arco nas nuvens e esse é o sinal da minha aliança contigo. E a aliança de Deus para com Noé era a seguinte: era que nunca mais ele destruiria a terra com água. Amém. Deus faz uma aliança com Abraão. Amém, irmãos. E ao longo de todo o Velho Testamento, Deus vem fazendo alianças e confirmando alianças. A aliança que ele fez com Abraão, ele estabeleceu um sinal: a circuncisão. Os descendentes de Abraão até hoje, eles são circuncidados no 8º dia de nascimento. O prepúcio do órgão masculino dos judeus são cortados. E aquilo ali é uma aliança que Deus fez com Abraão. E aquele é o sinal, ou o símbolo, ou o memorial da aliança. E na noite em que foi traído, o Senhor Jesus disse: esse é o sangue da nova aliança. Amém. Quando participamos da ceia, isso aqui é um sinal da aliança que temos com Cristo. Quando eu participo do pão e participo do cálice, eu estou dizendo: olha, eu tenho uma aliança com Ele. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Abra comigo agora lá em 1 Coríntios. E tem um livro maravilhoso que eu comecei a ler essa semana, de E.W. Kenyon, um livretozinho, Aliança de Sangue, maravilhoso, pequenininho. Se você desejar se aprofundar nesse assunto de alianças, esse livreto é extremamente, eu estou me saboreando nele. Abra comigo lá em 1 Coríntios. E o grande apóstolo Paulo, irmãos, ele foi o homem que Deus levantou para organizar a doutrina cristã. Foi Paulo que pegou os ensinamentos de Cristo e sistematizou, organizou, explicou, revelou, detalhou. Ele explicou o que aconteceu na cruz. Ele explicou as coisas do Antigo Testamento que prefiguravam, que apontavam para Cristo. Os escritos de Paulo são tão extraordinários que Pedro diz que era leitor de Paulo. Em uma das suas cartas ele diz que alguns distorcem os escritos de Paulo. E ele dá a entender que havia lido os escritos de Paulo. Amém? Há um consenso que o primeiro escrito do Novo Testamento é a carta de 1 Tessalonicenses. Então, Deus levantou esse homem para organizar, sistematizar, explicar, revelar os ensinamentos de Cristo. E aqui, em Coríntios, ele traz uma instrução sobre a ceia do Senhor. Na verdade, ele traz uma correção. Ele está reprovando a igreja de Coríntios, porque era uma igreja carnal, era uma igreja imoral, era uma igreja onde tinha discórdias, divisões, dissensões, pecado de imoralidade sexual. Era uma igreja extremamente carnal. Mas era uma igreja que tinha dons espirituais. As pessoas profetizavam, falavam em línguas, ministravam cura, tinha revelação. Todo mundo queria profetizar. Amém? Mas era uma igreja carnal. E aqui ele está instruindo e reprovando a conduta deles no momento da ceia. E eu quero ler com vocês no capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do versículo 17. Quando a gente lê 1 Coríntios, você vai ver que ele está organizando, colocando em linha várias coisas da igreja. A partir do capítulo 12 e 14, ele organiza a ordem do culto, a liturgia do culto. Amém? Porque estava uma bagunça, todos queriam falar em línguas ao mesmo tempo, todos queriam dar uma revelação, profetizar ao mesmo tempo. Então no capítulo 12 ele explica sobre os dons, no capítulo 14 ele organiza a ordem do culto, mas no capítulo 11 aqui ele está agora organizando a ceia, trazendo instrução sobre a ceia, porque estava uma loucura, uma bagunça, e eles não estavam andando em amor no momento da ceia do Senhor. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio,
pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Misericórdia. Você vai para um culto para se sentir bem, para ficar cheio do Espírito, mas os coríntios estavam muito carnais. Entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, pois cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde possam comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Você lembra que eu disse que no início da igreja eles tinham o costume de se reunirem e participarem de uma refeição abundante, maravilhosa? Quem tinha condições levava mais refeições, mais bebidas. Quem não tinha condições, aquele era o dia de desfrutar de uma boa refeição. Isso durou por muito tempo no início da igreja. Mas os coríntios aqui, eles estavam sem amor para com o próximo, egoístas. Aqueles que tinham muitos recursos levavam e não partilhavam com quem não tinha nada. Eles comiam sem esperar o outro. Havia grupos, divisões. E Paulo diz, Paulo reprova: eu vou elogiar vocês se vocês fazem isso. Humilham aqueles que nada têm, porque enquanto algumas famílias se esbanjavam com banquetes, aqueles que tinham poucos recursos ou que ainda eram pobres financeiramente na igreja, não desfrutavam de nada, ficavam só olhando, envergonhados, humilhados. E Paulo fala que eles não estão andando em amor, não estão discernindo o corpo, e depois de fazerem tudo isso, eles ainda estão participando da ceia, sem discernir o corpo, sem andar em amor para com os irmãos. Paulo diz, vocês estão fazendo isso para a própria condenação, pois quem participa da ceia sem discernir o corpo, sem andar em amor para com o seu irmão, bebe e come para a sua própria condenação. Amém, irmãos? A festa que era a festa ágape, a festa do amor, a festa da comunhão, tornou-se agora um momento de egoísmo, de carnalidade. Coisa feia, não é verdade? Então Paulo, ele está corrigindo. Alguns chegavam ao ponto de se embriagar, levava tanto vinho que ficava embriagado. Então Paulo está corrigindo. E no versículo 23 ele diz, pois recebi do Senhor. Paulo não estava, irmãos, na noite em que Jesus foi traído. Paulo não era um dos 12 apóstolos do Cordeiro. Mas Jesus o chamou posteriormente como um apóstolo de fundação. Aquele que lançaria o fundamento. Amém? E ele aprendeu do próprio Senhor. Ele fala em sua carta aos Gálatas que não procurou ou não foi procurar aqueles que eram apóstolos antes dele, mas que o próprio Senhor o ensinou, o revelou. Amém? Aleluia! Glória a Deus! E ele diz aqui, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Eu acho tremendo isso aqui, irmãos. Você tem recebido alguma coisa do Senhor? Você tem tido comunhão com Ele ao ponto que você possa dizer, eu recebi do Senhor essa semana uma palavra. Eu recebi do Senhor essa semana uma revelação. Rapaz, eu estava lendo a minha Bíblia e de repente o Senhor me mostrou algo. Não é verdade, seu Hinaldo? Tem momentos que a gente está com a Bíblia aberta e de repente a gente diz, meu Deus, que coisa incrível. Aleluia, nunca, meu Deus do céu. Aleluia, irmãos, é maravilhoso quando o Senhor te dá algo. Porque passam-se os anos, isso não é tirado de você. Eu lembro de palavras que o Senhor me mostrou quando eu era solteiro, um adolescente, que estão comigo até hoje. É o que Ele disse lá a Maria.
Essa escolheu a boa parte e dela não será tirada. Qual foi a boa parte? Ela estava aos pés do Senhor, recebendo dele instruções. E Paulo está dizendo aqui: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Eu quero fazer uma observação aqui. Aquela comida que os israelitas comeram na noite anterior à saída do Egito, aquele cordeiro ou cabrito de 1 ano, sem mancha, sem mácula, sem defeito, e aqueles pães sem fermentos, o Senhor disse a Moisés que eles deveriam comer aquela comida para que eles ficassem fortalecidos para saírem ricos do Egito, com ouro, prata e os presentes. Deus inclinou, a Bíblia diz que Deus inclinou o coração dos egípcios, os tornando favoráveis aos israelitas, e as mulheres israelitas pediram às mulheres egípcias e elas lhe deram os seus tesouros. E aquela comida que eles comeram não apenas fortaleceu os seus corpos, mas o salmista disse que não havia nenhum enfermo quando Deus tirou o seu povo do Egito. Aquela comida consagrada a Deus, aquele cordeiro que apontava, figurava Cristo, curou e fortaleceu o corpo dos israelitas. Eu acredito de todo coração que alguém pode ser curado, fortalecido ao participar da ceia do Senhor. Aleluia! Amém. E tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. É por isso que Isaías diz: certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas eu fui sarado. Aleluia! E eu creio mesmo que quando eu comer desse fruto do trigo e desse fruto da uva, eu vou ser fortalecido, amém, e curado plenamente, em nome de Jesus. E tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Em memória de mim. Em memória de mim. É por isso que cremos que é um memorial. Quando ele pega o pão ali, ele diz: este pão é o meu corpo. Ora, é claro que ele está falando simbolicamente, porque o corpo dele estava ali. Amém, irmãos? É por isso que não acreditamos na transubstanciação ou na consubstanciação. Jesus estava ali fisicamente e espiritualmente, e ele estava com um símbolo na mão. Ele diz: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Ele estava falando simbolicamente. Amém? Você concorda? Se você também não concorda, eu respeito a sua fé. Vai ter pessoas que vão acreditar que literalmente se transforma no corpo e no sangue do Senhor. E a gente respeita. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé que tu tens, tenha para ti mesmo. Não é algo que vai de encontro com um dos pilares da fé ou da doutrina. Amém? É apenas uma forma diferente de interpretar. Se alguém acredita que a mulher deve colocar um véu na cabeça para orar a Deus e faz aquilo para o Senhor, Deus recebe como uma adoração, irmãos. Amém? Se alguém decidiu não usar mais calças, mas usar saia, e faz aquilo para com o Senhor, glória a Deus. Amém? Se alguém decide que não vai comer mais carne de porco, porque acredita que aquilo ali vai adorar a Deus, ei, não se meta na fé de ninguém. Não é algo que vai de encontro com o fundamento. Então, se não vai de encontro com o fundamento, fique em paz.
Agora, tem doutrinas que vão de encontro com o fundamento, aí a gente não aceita. Por exemplo, alguém dizer que o Espírito Santo é apenas uma força ativa de Deus, ou dizer que Jesus é o arcanjo Miguel, são doutrinas de uma denominação. Então nós rejeitamos. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele não é um anjo, Ele é Deus. Ele é Deus, sendo achado em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo. Amém. Aleluia. O Espírito Santo não é uma força ativa, Ele é uma pessoa. A Bíblia diz que Ele tem ciúmes de nós. A Bíblia diz que Ele se entristece se falarmos palavras torpes. Amém, irmãos. Jesus não o trata como uma força física. Ele diz: eu enviarei outro. Essa palavra no grego significa semelhante a mim, o conselheiro. Não vos deixarei órfãos, mas mandarei outro, igual a mim, para estar com vocês, o Espírito da verdade. Então, quando é uma doutrina que vai de encontro com fundamentos, a gente rejeita e combate no sentido de mostrar a verdade da palavra. Mas quando irmãos, tradições, usos e costumes que não vão de encontro ao fundamento, respeite. Amém. Na medida que a gente vai alcançando a maturidade, a gente entende que nós não somos a última Coca-Cola do deserto. Olha, a família de Deus é tão grande e tão distinta em algumas culturas. Amém. E há cristãos tão mais antigos que nós que você nem imagina. Amém, irmãos. E Deus conhece os seus. Deus conhece os seus. Amém. Então, no que pudermos ter comunhão com a maioria dos cristãos, a gente vai ter. Amém. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É o símbolo da nossa aliança. É o memorial da sua morte. É um alerta para nós de aquele que vem virá. Quando Ele foi assunto aos céus, no capítulo 1 de Atos, a Bíblia diz que os discípulos ficaram olhando para os céus até que as nuvens o encobriram. E a Bíblia diz que anjos apareceram para eles e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que subiu voltará. E todo olho verá. Eu sei, irmãos, que a gente crê nisso, mas pare por um momento para pensar. O dia em que Jesus voltar nas nuvens, as suas roupas resplandecentes, os seus olhos como chamas de fogo, os seus cabelos brancos como a neve, no abrir e fechar de olhos, aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os nossos irmãos que já morreram crendo nele. E nós, se estivermos vivos, seremos transformados. Esse corpo que tem inclinação para o pecado, esse corpo mortal será absolvido. Receberemos um corpo glorificado semelhante ao dele, que não tem mais prazer no pecado, e agora espírito, alma e corpo se inclinarão para Deus. Aleluia! Essa é a nossa esperança. É por isso que de vez em quando temos que nos lembrar. Temos que construir tesouros nos céus, onde o ladrão não arromba e rouba, onde a traça não corrói. De repente você compra um vestido de R$2.000,
e a traça nesse inverno rói o vestido. Ou você compra um carro tão caro, mas de repente o ferrugem dá por debaixo da tinta, por debaixo da lataria, você não percebe, quando vai ver já está um estrago grande. Eles não ajuntais para vós tesouro na terra. Não é que seja proibido você ter casas, carros, porque a Bíblia se interpreta ela mesma. Eu não posso pegar um versículo isolado e dele criar uma doutrina. A Bíblia, ela se interpreta por ela mesma. Você vai pegar momentos em que Deus enriquece pessoas, e você vai pegar momentos em que Deus está dizendo: olha, não ajunta, porque onde estiver teu coração, aí estará a tua riqueza. Deus não tem problema com o dinheiro, Ele tem problema se o dinheiro for a primazia na tua vida, se o dinheiro for o teu Senhor. Agora, esses dias eu compartilhei uma frase de Martinho Lutero também, que ele dizia o seguinte: um calabouço com Cristo é o melhor lugar. Mas foi mais ou menos assim a frase. Mas uma coroa ou um trono sem Cristo, não vale nada. Se você só tem um cuscuzinho com margarina, mas você está em paz com Deus, cheio do Espírito, você deita à noite e os teus olhos brilham porque você tem ouvido a voz de Deus, é melhor do que aquele que está comendo, jantando uma picanha, mas deita à noite depois de ter tomado vários remédios e não consegue dormir, ou a sua consciência o acusa pelas coisas perversas que tem feito. Amém, irmãos? Então é melhor estar com Cristo. E você estando com Cristo, você pode estar com dinheiro, sem dinheiro, doente, curado, acompanhado ou só. Você sabe que tem um que te dá forças. E como Paulo, você diz assim: eu aprendi um segredo para estar feliz em toda e qualquer situação. Eu sei passar fome e sei estar em grandes banquetes. Eu sei estar sentado com reis, pregando para eles, mas sei também estar esquecido numa prisão. Houve momentos em que ele ficou esquecido em uma prisão, e Deus levanta um homem, e esse homem vai de prisão em prisão até alcançá-lo. E Paulo está dizendo: olha, eu não estou alegre, não é por conta das ofertas que vocês me mandaram, filipenses, porque eu aprendi um segredo para estar feliz em toda e qualquer situação. Eu sei estar passando necessidade, sei estar com fartura, sei estar vestido, sei estar nu, tudo posso naquele que me fortalece. Se é Jesus quem te fortalece, você pode até estar só de pessoas, mas Ele está contigo. Você pode até estar passando um momento que não tem recursos, mas você pode passar por esse momento alegre. Mas alguns ficam nisso, né? Não, mas eu estou passando e estou alegre. Ei, mas lembre que Paulo ali naquele momento havia recebido um milagre. A igreja de Filipos havia mandado de uma grande oferta, e ele diz: eu agora estou suprido, depois que Epafrodito trouxe as doações que vocês mandaram. Amém. Então eu vou ficar alegre no momento de escassez, porque eu tudo posso naquele que me fortalece, mas com expectativas de que um Epafrodito vai vir da parte de Deus. Amém. Oh, aleluia. A palavra, irmãos, ela traz equilíbrio. A palavra de Deus é tremenda. Amém. Diga: a Bíblia se interpreta a ela mesma. Não se pode pegar um texto isolado da Bíblia e criar uma doutrina em cima dele. Amém, irmãos? Ela se interpreta a ela mesma. E a Bíblia, ela traz o equilíbrio. Amém? Versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. O que é participar do corpo e do sangue do Senhor indignamente?
No contexto aqui de Coríntios que estamos lendo, era não discernir o corpo, era não andar em amor para com os irmãos. Os coríntios estavam egoístas, carnais, com divisões, com separações na igreja. Mas participar do corpo e do sangue do Senhor indignamente abrange outras coisas. Amém? Como é que o homem se torna digno diante de Deus? Quando ele nasce de novo em Cristo Jesus. O homem só se torna digno diante de Deus quando ele é salvo em Cristo Jesus. Então, alguém que não nasceu de novo não deve participar da ceia, pois ele está indigno diante de Deus. Amém, irmãos? E eu não estou falando aqui em ser crente, porque se vão cristãos, você está muito enganado. Amém, irmãos? E tem muito crente que não é cristão. Na verdade, até os demônios são crentes. E eles ainda tremem diante de Deus. Amém. Então, cristão é aquele que é parecido com Cristo. Mas alguém que não nasceu de novo, que não se tornou um cristão, ele não deve participar da ceia. Pois aos olhos de Deus, ele está perdido nos seus delitos e pecados. Ele é filho da ira, ele é inimigo de Deus, ele é indigno de participar da mesa. Amém? Um crente, ou um nascido de novo, ou um cristão, ele pode ficar indigno? Pode. Se ele estiver deliberadamente na prática de um pecado. Eu suponho que tem aqui umas 170 pessoas, pela quantidade das cadeiras, 165 mais ou menos. Todos nós aqui pecamos hoje. No pensar, no falar e no agir. Porque estamos crescendo, amadurecendo, melhorando. A gente fala uma besteira, o Espírito Santo nos constrange a dizer: eita, pai, me perdoa, falei uma besteira. Você vai lá na pessoa e diz: rapaz, me perdoa, eu falei uma besteira. Amém? Não é sobre isso que eu estou falando. Alguém ou um crente que está deliberadamente na prática de um pecado é alguém que vem praticando um pecado, o Espírito Santo o alerta, a sua consciência o acusa, mas ele não se arrepende. E eu vou te dizer, irmãos, arrependimento não é chorar, não é se lamentar. Isso aí é remorso. Diga remorso. É remoer. Arrependimento é mudança de direção. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não. Aquele que roubava, não roube mais. Amém. Mas suponhamos que tem um crente na igreja que está adulterando. O Espírito Santo tem dito a ele, a consciência tem acusado ele, mas ele tem rejeitado. Pode luz ter comunhão com trevas? Esse homem perdeu a comunhão com Deus. Ou essa mulher perdeu a paz com Deus. Amém. Essa pessoa precisa se arrepender, abandonar essa prática, confessar os seus pecados a Deus e dar frutos de arrependimento. O que é os frutos de arrependimento? É não voltar a praticar aquilo mais. Agora, se alguém está aqui essa noite e vem na prática de um pecado, Deus tem falado, tem usado pessoas, sua consciência tem lhe acusado, mas você reluta em abandonar essa prática, você não pode participar da ceia. Você está indigno, mesmo já tendo nascido de novo, mesmo sendo um cristão. Pastor, e é possível alguém ser cristão e estar adulterando? É. E não significa que o Espírito Santo saiu dele, não. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: acaso eu pegarei o meu corpo e unirei a uma prostituta?
Acaso eu unirei Cristo a Belial, a justiça com a injustiça? Na própria carta aos Coríntios, tinha um rapaz da igreja que estava dormindo com a madrasta. E a igreja descobriu e manda para Paulo dizendo: olha, fulano de tal está dormindo com a madrasta. Aí Paulo diz: expulsem, quando vocês se reunirem como igreja, expulsem ele do meio de vocês e entreguem ele a Satanás, para que o corpo seja destruído, mas para que o espírito seja salvo. Aquele rapaz ainda não tinha perdido a salvação, e Paulo disse: quando vocês se reunirem como igreja, baluarte e fundamento da verdade, o que vocês concordarem na terra será concordado nos céus, o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Entreguem ele a Satanás, para que o corpo seja destruído, mas para que o espírito seja salvo. Amém? Então aquele rapaz estava praticando imoralidade, dormindo com a esposa do seu pai, e ainda não havia perdido a salvação. Porque Deus, irmãos, Ele dá tempo para que a pessoa se arrependa. Dê-lhe tempo para que vocês se arrependam. Se porém você não se arrepender, é uma das cartas que Jesus manda para a igreja em Apocalipse. Então Deus, Ele dá tempo para que a pessoa se julgue a si mesma, se examine, se arrependa. Amém? E eu acho bonito porque na segunda carta a igreja obedece o que Paulo diz. A igreja expulsa o rapaz, e Paulo orienta que a igreja não deve ter comunhão com ele, deve rejeitá-lo. Parece algo duro, né, irmãos? Às vezes uma disciplina que o pastor membro que pecou parece uma coisa dura. Está acabando aqui a pilha, eu acho que não. Mas não se meta no que você não entende. Às vezes a disciplina vai ser dura, vai ser difícil, vai ser dolorosa, mas vai trazer salvação. Porque esse rapaz foi expulso da igreja, os irmãos pararam de ter comunhão com ele, isso gerou uma tristeza que o conduziu a arrependimento. Na segunda carta Paulo diz: recebam ele novamente no meio de vós, não o rejeitem mais. Ele ficou tão triste que parecia que ia morrer, abandonou o pecado, e Paulo diz: o aceitem novamente. Amém, irmãos? Então às vezes tem disciplinas que os presbíteros, os pastores ou a diretoria da igreja aplica e parece ser algo duro, mas a tristeza, segundo Deus, conduz ao arrependimento. Amém? Portanto, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo... Quem é o corpo de Cristo, irmãos? É a igreja. Então eu não posso estar em discórdia, sem andar em amor, intrigado. Eu já congreguei em uma igreja em que 2 integrantes do louvor haviam namorado, e o namoro não havia acabado bem, e os dois se intrigaram. E às vezes acontecia de estar os dois no altar, louvando, mas intrigados. Veja que desgraça, irmãos. Como é que o Espírito Santo vai poder fluir com um ministério de música desse? Amém? Então não estão discernindo o corpo. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes. Veja as consequências de participar da ceia do Senhor indignamente. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes. E eu quero aqui dizer que não é apenas porque eles participaram da ceia indignamente, é porque eles estavam vivendo de uma forma indigna, com carnalidade, com imoralidade, com divisões, com facções. E isso deu legalidade para que o diabo os tornassem fracos e doentes, e alguns haviam morrido antes do tempo. Veja o texto. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, já morreram. Mas se nós tivermos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo.
Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu lhes for, lhe darei instruções. Eu acredito que foi depois dessa correção de Paulo que pararam de jantar na Santa Ceia. Quem tiver com fome, come em casa. Eu acho que desse momento em diante eles pararam de... Mas a gente vai ter um jantar aqui que a gente vai cear também, viu? A gente só vai ficar de olho nos comilões para não comer mais e deixar a gente sem. Amém? A gente já sabe quem é, a gente marca. Então, irmãos, eu penso que quando Davi profetizou o Salmo 23, ele falava de Jesus, o nosso pastor, e que quando ele fala que o Senhor prepara para nós uma mesa farta na presença dos nossos inimigos, eu penso que a mesa da ceia, ela se encaixa perfeitamente ali, porque essa nova aliança no seu sangue traz para nós o acesso às promessas de Deus. Paulo diz em uma das suas cartas que todas as promessas de Deus em Cristo nós temos o sim e o amém. Tem uma mesa espiritual preparada por Deus, e nessa mesa estão as suas muito preciosas promessas. Você pode se banquetear nessa mesa, pegar as promessas de Deus para a sua vida. O diabo está dizendo assim: não, você vai morrer antes dos 50. Aí você vai lá na mesa e diz assim: eu quero essa promessa de longevidade, em que Deus diz: saciá-lo-ei com longevidade e vida longa lhe darei. Aí você diz: Satanás, eu não vou morrer aos 50. Eu fui na mesa e tomei para mim. Ele prepara para nós uma mesa farta na presença dos nossos inimigos. Ele me honra, ungindo a minha cabeça com óleo. Eu sou cristão, eu sou ungido. A palavra Cristo é ungido, cristão é ungido também. Ele unge a minha cabeça com óleo, até que o meu cálice transborde. Ele apenas não ungiu a minha cabeça com óleo, mas Ele me encheu com seu Espírito, até que eu transbordei e falei em línguas estranhas. Eu não sei o que você está precisando, mas eu sei que na mesa de Deus tem a promessa que você precisa. Essa noite eu preciso de cura, então eu vou tomar da mesa a promessa da cura. Amém. Eu vou estender a minha mão, diga fé, e vou tomar da mesa farta a promessa que diz que pelas suas feridas eu fui sarado. O que é que você está precisando da parte de Deus? Pegue na mesa essa noite. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. Tu preparas para mim uma mesa farta na presença dos meus inimigos. Ei, seus inimigos não é o teu vizinho, não é a tua sogra, não é o teu patrão. São as principados e potestades nas regiões celestiais. São demônios que muitas vezes usam pessoas, mas as pessoas a gente ama, e os demônios a gente resiste e expulsa. Então, quando a Bíblia fala dos nossos inimigos, não são pessoas, irmãos. É a influência por trás. As pessoas a gente ama, a gente ora para elas serem salvas. Mas Deus preparou uma mesa na presença dos demônios e de Satanás. E nessa mesa tem as suas promessas, que você é Cristo. Eu quero chamar o louvor aqui. Aleluia. Os diáconos podem tomar posição.